A paz do Senhor, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Hoje vamos meditar sobre a vida de Agar. Vamos ler no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 21 e o versículo 10. Diz assim: E disse a Abraão, Sara dizendo a Abraão: Deita fora esta serva e o seu filho, porque o filho desta serva não herdará com o meu filho Isaque. Meditando sobre a vida de Agar, a gente percebe que Agar, assim como nós, ela também passou por dificuldades. E quando a gente olha mulheres, hoje em dia, mães que são viúvas, que estão com as crianças, mães, se você é uma mãe que tem que cuidar sozinha do seu filho, a gente olha, já é difícil, a gente cuida de mulheres que são sozinhas, dos filhos. Imaginem, há 3.000 anos atrás, uma mulher sozinha com uma criança. Era impensado. Devia ser muito difícil a gente olhar a cultura da época, a geografia, que era desértica, a história da época lá naquele tempo. Se olhar tudo isso, o contexto histórico, cultural, devia ser muito difícil. A gente sabe que era muito difícil. Quando a gente lê sobre a vida de Agar, eu percebo a primeira crise de Agar. Está no livro de Gênesis, capítulo 21 e o verso 10. Esse que a gente acabou de ler. Foi a crise da rejeição. A crise da rejeição, quando a gente vê Sara falar para Abraão: jogue fora essa mulher. Agar, ela foi uma mulher que foi usada e jogada fora. Ela tinha servido há tantos anos como escrava. Eles usaram ela engravidou de uma criança, teve um filho e no final eles jogaram ela fora. Ela se sentiu usada. Ninguém gosta de ser usado e descartado depois. E ela foi usada e descartada, jogada fora. A segunda crise que Agar enfrentou foi a crise da ingratidão. Eu imagino que enquanto ela estava andando com o seu menino, ela devia pensar: poxa vida, eu fiz de tudo por eles. Eu dei inclusive o meu corpo, a minha alma, e está nessa criança. E eles me abandonaram. Jogaram eu fora. Então foi a crise da ingratidão. Quantas vezes nós passamos por isso também? Quantas vezes eu creio que você também já passou pela ingratidão? Você faz para a pessoa, você faz de tudo, das tripas coração, mas não é reconhecido, não é visto, não é lembrado, nunca tá bom. A crise da ingratidão. Eu creio que um dos piores pecados é a ingratidão. É triste a gente lidar com alguém que você faz de tudo e depois vira o calcanhar, assim como Davi falou. Mas não foi só essa crise que ela enfrentou. Então ela enfrentou a crise da rejeição, a crise da ingratidão e a terceira foi a crise da falta de direção. Quando Abraão chama Agar e disse: vai, e ele dá ali um odre de água, e pães, ela sai errante pelo deserto. A Bíblia diz no versículo 14 do capítulo 21 que lemos. Ela sai errante pelo deserto de Berseba. No deserto não há água. No deserto o sol escaldante queima a cabeça. A areia fica entre os dedos do pé. Acaba a água, acaba o pão. E ela está sozinha com o menino. Então ela se vê errante, ela não sabe para onde ir, ela não consegue se localizar.
E muitas vezes a gente também se encontra nessa crise de falta de direção. Quem sabe você esteja passando por um momento que você está numa encruzilhada e você não consegue ver se você vai para lá ou para cá. O que eu faço, meu Deus? Eu tento fazer assim, mas não dá certo. Eu faço assim, mas também não dá. O que eu faço? Quem sabe você esteja passando por essa crise, a crise da falta de direção. Você não sabe que lado tomar, o que fazer, que direção ir. Quem sabe você esteja que nem Agar, mas eu tenho uma palavra para você. Fique comigo até o final e eu creio que Deus vai falar muito com você. Então ela enfrenta a quarta crise. A quarta crise é a crise da escassez, de quando já não tem mais nada. A Bíblia diz que ela coloca o menino afastado dela, cerca de 700 metros, e ela se afasta, porque ela não quer ver o menino morrer. Ela já não tem mais nada nas mãos. Não tem mais nada. Quem sabe você esteja passando pela crise da escassez. Quem sabe não sei, escassez espiritual. Quem sabe você não derrama mais uma lágrima para orar. Quem sabe a escassez de não ter nada em casa, material. Quem sabe a escassez, quem sabe do amor no casamento. A escassez do carinho no casamento, a escassez, quem sabe, da gratidão com os filhos, ou com a família, ou com alguém que você tanto fez. Eu não sei que tipo de escassez você está passando, mas eu tenho uma palavra para você. O Deus que faz brotar água no deserto é o Deus que está comigo e com você. A Bíblia não diz assim que Deus criou uma fonte d'água. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus abriu os olhos de Agar e Agar viu uma fonte no deserto. Quando a gente está em meio à crise, quem sabe em crise da ingratidão, da escassez, da falta de direção, eu não sei qual é a crise que você enfrenta, mas quando nós estamos no meio da crise, a gente não vê saída, a gente não vê a fonte na nossa frente. Mas o que é a fonte, mamãe? A fonte é Jesus. A fonte da alegria para a tua vida de tristeza, fonte de, quem sabe, de esperança para uma vida de desespero, fonte de paz, quem sabe, para essa vida de guerra. Deus tem uma fonte no meio do teu deserto e a fonte é Jesus. A fonte é Jesus. Se apegue com Ele. Ele tira você da escassez. Ele te dirige, te dá uma direção. Tem uma fonte no deserto para você. E hoje eu profetizo sobre a tua vida. Deus vai abrir os teus olhos e você vai ver a fonte que jorra para a vida eterna. Confia nele. Dobra os teus joelhos e coloque a Ele, lance a Ele toda a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aleluia! Ele está no teu deserto. É só porque você não consegue ver. Mas nesse momento eu creio que Deus vai tirar as escamas dos teus olhos, a escama do desespero, da tristeza, da guerra, da angústia. E Ele vai abrir os teus olhos e você vai ver um manancial de água e você vai ter direção para chegar até o céu. Amém? Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. Amém.